Boa noite, bacharéis do Botequim, sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, nosso canal sobre Fórmula 1, e hoje iniciando uma nova série, uma série que vai contar a rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, um resumo das 3 temporadas em que os dois disputaram diretamente o título. Muita gente me pede para fazer resumos de temporada, então resolvi fazer, como esse ano vai completar 30 anos do primeiro título do Ayrton Senna, então resolvi contar essa história, começando hoje com a temporada de 88, vamos fazer também a temporada de 1989 e a temporada de 1990. Bom, esse vídeo tinha sido feito ao vivo ontem, aqui no YouTube, porém tivemos alguns problemas com o áudio, então o que eu estou fazendo? Eu estou regravando esse vídeo, estou gravando todo ele e vou postar ele inteiro aqui, gravado para vocês. Então vamos lá, começar aí com um resumo da temporada de 1988 a partir de agora. A temporada de 88 começou muito agitada na pré-temporada por causa da transferência de Ayrton Senna para a McLaren para correr ao lado do então bicampeão Alain Prost. Outra transferência que foi muito comentada foi a transferência do então atual campeão, campeão de 87, Nelson Piquet, tricampeão, para a equipe Lotus. E um outro brasileiro também estrearia na Fórmula 1 na temporada de 88, que é o Maurício Gugelmin, que estreou pela equipe Marte. A pré-temporada de 88 também marcou a explosão da rivalidade entre o Senna e o Piquet fora das pistas, com trocas de farpas entre os dois pela imprensa, que renderia até uma disputa nos tribunais. Mas nós já explicamos com detalhes essa história no vídeo Entenda a Rivalidade entre Piquet e Senna aqui no mesmo canal, então depois você pode conferir lá. A temporada de 88 começou no dia 3 de abril no Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá. Ayrton Senna fez a pole position, mas o motor do seu carro apagou momentos antes da largada. E o Senna ainda foi para os boxes, pegou o carro reserva, largando na última posição do grid, mas foi desclassificado na corrida porque isso não era permitido pelo regulamento. E com o Senna fora do páreo, o caminho ficou fácil para a vitória de Alain Prost. Gerhard Berger da Ferrari foi o segundo e o brasileiro Nelson Piquet da Lotus chegou em terceiro, graças a uma belíssima ultrapassagem dupla sobre Derek Warwick e Michele Alboreto. É o que a gente vai conferir agora. Ele vai para cima do Warwick. Motor turbo Megatron, que é derivado do BMW, e motor turbo da Honda. Os dois vão para cima de você, Piquet num pulo, só pula para a terceira posição. Nelson Piquet vai na carona no vácuo de Warwick, os dois engolindo Thierry Boutsen e Nelson Piquet de um bote só. Olha o replay. 3 carros na reta, Piquet toma a frente de Warwick. Warwick prende Boutsen e Piquet sai na frente. Assume de forma brilhante a terceira posição, Nelson Piquet. Bom, a segunda etapa do campeonato foi o GP de San Marino, onde Senna conquistou sua primeira vitória correndo pela equipe McLaren, no circuito de Imola, no dia 1º de maio, exatamente 6 anos antes da sua morte. E o Alain Prost foi o segundo e o Nelson Piquet, mais uma vez, foi o terceiro. A terceira etapa do campeonato foi o Grande Prêmio de Mônaco, o famoso Grande Prêmio de Mônaco de 1988, que começou com um show de Senna no treino, colocando 1,4 segundos de vantagem sobre o seu companheiro Alain Prost. E o Senna definiu essa performance dele no treino com uma frase que ficou muito conhecida, que é essa daqui, que foi naquele dia que eu percebi que já não estava mais dirigindo conscientemente. Para mim, era como se houvesse uma outra dimensão. O circuito era um túnel para mim e eu só ia em frente. Então o Senna fez esse desempenho fantástico no treino e na corrida também estava tendo um desempenho fantástico, conseguindo uma vantagem de mais de 50 segundos sobre o Alain Prost, que era o segundo colocado. Estava liderando tranquilo, porém a 11 voltas do final o Ayrton Senna cometeu um erro e acabou batendo sozinho ali na curva de entrada do túnel, um erro que ficou muito famoso na carreira do Ayrton Senna e que foi muito bem retratado no documentário Senna de 2010, e a gente vai ver agora um pouquinho um trecho desse documentário falando sobre esse acidente do Ayrton Senna. Vamos ver.
A quarta etapa do campeonato foi no México e começou com um acidente assustador do Felipe Alliot, que felizmente saiu ileso, mas vamos conferir aí como foi esse acidente. E na corrida, o Alain Prost venceu de ponta a ponta, Senna foi o segundo e Gerhard Berger o terceiro. O Ayrton Senna venceu também as duas etapas seguintes. No Canadá, quando ele decidiu a corrida na 18ª volta, nessa ultrapassagem sobre o Prost, aí que vocês estão vendo no vídeo. E também venceu o GP dos Estados Unidos em Detroit, né, empatando em número de vitórias na temporada, 3-3, mas ainda em desvantagem no campeonato. Então, essa foi a ultrapassagem do Ayrton Senna sobre o Alain Prost, que valeu aí a liderança e a vitória no GP do Canadá. Depois o Senna venceu também nos Estados Unidos, como a gente falou, e o Prost voltou a vencer em casa no GP da França, quando o Prost também quebrou uma sequência de 6 pole positions de Ayrton Senna na temporada. O Ayrton Senna tinha feito pole positions em todas as 6 primeiras etapas, e o Alain Prost na França fez a pole e venceu a prova de ponta a ponta. A 8ª etapa foi o GP da Inglaterra, debaixo de muita chuva, e foi a única corrida em que os carros da McLaren não largaram na primeira fila, que foi ocupada pelas Ferraris de Gerhard Berger e Michele Alboreto. O Senna largou em terceiro e assumiu a liderança na 13ª volta, garantindo sua 4ª vitória no ano, enquanto o Prost teve o seu primeiro abandono. Outra curiosidade dessa corrida foi que o Nigel Mansell foi o segundo colocado e ele completou sua primeira corrida na temporada de 88, após 7 quebras nas 7 primeiras corridas, sendo que 6 dessas quebras foram do motor Jude. A gente reclama tanto do motor Honda, mas o motor Jude naquela época também judiava e judiou muito do Mansell, quebrando em 6 das 7 primeiras corridas. Outra curiosidade foi que o Alessandro Nannini subiu ao pódio pela primeira vez em sua carreira nessa corrida, e também foi a primeira vez que o brasileiro Maurício Gugelmin marcou pontos na Fórmula 1, chegando na 4ª posição. A etapa seguinte foi também com chuva na Alemanha, em Hockenheim, e Ayrton Senna venceu novamente, com Prost segundo, o resultado que se repetiria nas duas provas seguintes, na Hungria e na Bélgica. Na Hungria, o Ayrton Senna foi uma bela corrida, né? O Ayrton Senna, ele aguentou a pressão do Nigel Mansell, ele foi muito pressionado pelo Nigel Mansell, e aguentou essa pressão até o momento que o Nigel Mansell errou, como sempre, né? O Nigel Mansell errando. E depois também ele foi pressionado pelo Prost, e teve até um lance nessa corrida que ficou muito famoso, né? Um famoso drible, né, que o Ayrton Senna deu no Alain Prost depois de ser ultrapassado. Então vamos conferir primeiro como foi a pressão do Mansell até o erro e depois essa briga com o Alain Prost. Vamos lá. Problema crônico de superaquecimento. Se bem que eles aumentaram o radiador, mas o Mansell, olha o Mansell errando. Olha o Mansell rodando, passa para 13, passa para 100. E Mansell volta à frente de Prost. Olha o Prost como chega definitivamente ali. Chegou tudo Prost. Senna não tem por passar. Prost chega demais. Vai favorecer o Prost. Ele pode pegar o vácuo para tentar a ultrapassagem no fim da reta. Senna passa pelos dois. Prost vem por dentro. Ele e Senna. A vantagem é de Prost. Prost sai à frente para fazer a ultrapassagem. Mas perdeu tangência. Volta Ayrton Senna para dar o troco em cima dele. O Prost forçou demais. Ultrapassou. Mas complicou a sua curva. Senna foi perfeito. Trouxe por dentro. Uma semana após essa corrida da Hungria, em 14 de agosto, morria Enzo Ferrari, fundador da escuderia Ferrari, aos 90 anos, em sua casa em Maranello. E o inglês Nigel Mansell pegou catapora de um dos seus filhos, o que deixaria de fora das duas corridas seguintes, na Bélgica e na Itália. O Nigel Mansell, azarado como sempre,
né, e acabou pegando o catapora de um dos seus filhos e acabou deixando de fora das corridas seguintes. A próxima corrida era na Bélgica e o Senna completou aí nessa corrida uma sequência de 4 vitórias seguidas e se encaminhando aí rumo à conquista do campeonato. Mas ele perdeu a posição na largada, mas depois recuperou logo em seguida, ainda na primeira volta, ali, sobre uma belíssima ultrapassagem sobre o Alain Prost, né, que a gente vai conferir agora. Pinta vermelha, pinta verde, força a Senna, vai na boa, Prost fica a seu lado, Berger vem por dentro, Prost vai forçar, Prost toma a ponta, ficou o carro de Senna, Prost pula na frente, Senna em segundo, Prost em primeiro, Senna em segundo, Berger em terceiro, Alboreto é o quarto, Patrese brigando com o Boutsen pela quinta posição, Prost e Senna, Senna saiu com mais ação no mergulho da Rouge, tem possibilidade agora de tirar do vácuo para fazer a ultrapassagem, puxou de lado, aí Prost e Senna, vai recuperar a ponta Ayrton Senna, vem por dentro, na tomada da chicane, recupera a ponta Senna, volta para a primeira posição com o Prost em segundo. Após essa corrida foi o GP da Itália, onde o Senna se encaminhava para mais uma tranquila vitória. O Prost tinha abandonado, o Senna caminhava tranquilamente para a vitória, quando na penúltima volta ele se envolveu aí num acidente com o retardatário Jean-Louis Schlesser, que estava substituindo o Nigel Mansell na Williams, e o Senna acabou batendo e essa foi a vitória, acabou caindo no colo do Gerhard Berger, né? Uma dobradinha da Ferrari, Berger em primeiro, Alboreto em segundo, para homenagear ali o Enzo Ferrari, que tinha morrido uma semana antes. Então foi uma festa total da torcida ferrarista e foi a única corrida na temporada de 88 que não foi vencida pela McLaren. Então vamos acompanhar aí como é que foi esse acidente do Senna, que tirou o Senna da corrida e deu a vitória para a Ferrari. Senna passa, completa a volta de número 49, tá virando na boa, 1:30.1, mas o Berger vem ventando o fogo atrás, 1:30.04, a diferença 4.92, Ayrton Senna rodou Senna, rodou Ayrton Senna, Berger vai pra ponta, rodou Ayrton Senna, ele pede que empurre o carro, rodou na chicane Ayrton Senna, o carro fica preso, a 2 voltas do final se agita a torcida italiana. E aí toda a festa da torcida ferrarista, né, que como sempre invadiu a pista, dobradinha da Ferrari, improvável, né, nessa temporada onde a McLaren estava dominando, era realmente muito improvável que a Ferrari, uma vitória da Ferrari, ainda mais com uma dobradinha. Chegamos à 13ª etapa, que era a etapa de Portugal, e aí foi onde Senna e Prost protagonizaram o primeiro atrito da temporada. Até então o clima estava relativamente em paz entre os dois, apesar de algumas disputas na pista, mas sempre mantendo o respeito. No GP de Portugal, primeiro o Alain Prost jogou o carro para cima do Senna ali quando o Senna tentou ultrapassá-lo, ou ultrapassou na largada, e depois o Prost foi passar o Senna, recuperou a liderança e o Senna também espremeu ele no muro, né? E depois da corrida o Prost reclamou do Senna, o Senna reclamou do Prost, e aí o clima que estava em paz já não ficou mais tão em paz assim, e o Ayrton Senna começou aí uma rivalidade, né? Vamos ver o que aconteceu nessa corrida. A corrida que foi vencida pelo Alain Prost e depois o Ayrton Senna, com problemas de rendimento, chegou apenas na 6ª posição. Vamos ver aí como é que foi as duas manobras, primeiro a do Prost em cima do Senna e depois a do Senna em cima do Prost. Aí luz vermelha, vamos para verde. Senna tenta forçar de novo, Prost vem mais para cima dele ainda, praticamente jogando Senna fora da pista. Senna insiste, Prost por dentro, Senna por fora, ele vai jogar o carro para cima de Prost para passar. Ele repete a manobra da primeira largada. Prost veio ainda mais, quase botando o Senna fora da pista. E ele respondeu de imediato, eu disse, eu vou, se você quiser, vá junto. O Prost não foi. Prost vai tentar pegar o vácuo. O Gelmin é o 6º, porque o 5º é Mansell. Daí Prost tirou, Senna vai para cima dele. Tudo que eles se comportaram durante a prova parecem se estranhar agora. Durante todo o ano eles se comportaram. Andaram trocando declarações durante a semana e já não há mais o mesmo clima entre os dois. A primeira volta mostra isso.
O Alain Prost venceu também a etapa seguinte na Espanha e manteve-se vivo aí na disputa pelo campeonato. O Ayrton Senna foi apenas o quarto, mas ainda dependia só dele para ser campeão. Faltando 2 corridas para o fim, o Ayrton Senna precisava apenas de uma vitória, né, ou no Japão ou na Austrália, para ser campeão. Isso por conta do regulamento de descartes da época, né, que é um regulamento que algumas pessoas não gostam, algumas pessoas criticam esse regulamento, mas era o regulamento da época, né, todo mundo sabia que era assim que funcionava. Então como é que funcionava? Das 16 corridas, os 5 piores resultados de cada piloto eles eram descartados, ou seja, apenas os 11 melhores resultados de cada piloto que contabilizavam na pontuação do campeonato. Então como é que estava a situação, né, do Ayrton Senna? O Ayrton Senna, em 14 corridas, os 11 melhores resultados dele eram 7 vitórias, 2 segundos lugares, 1 quarto lugar e 1 sexto lugar, totalizando 79 pontos. Já o Prost, os seus 11 melhores resultados eram 6 vitórias e 5 segundos lugares, totalizando 84 pontos. Ou seja, o Prost estava com mais pontos no campeonato, mas o Senna que precisava só de uma vitória para ser campeão. E como é que é essa conta? Vamos explicar por que mesmo o Senna estando atrás na pontuação, ele ainda tinha uma vantagem. Então como é que funcionava? Então, assim, ou seja, o Senna, se ele vencesse no Japão, os seus 11 melhores resultados passariam a ser 8 vitórias, 2 segundos lugares e 1 quarto lugar. Aquele sexto lugar que a gente colocou lá no começo, esse sexto lugar aqui, já seria descartado. Então o Senna somaria 87 pontos. O Prost, mesmo se ele chegasse em segundo no Japão e vencesse na Austrália, os 11 melhores resultados dele seriam 7 vitórias e 4 segundos lugares. Ou seja, o Prost teria mais um segundo lugar descartado. Também totalizando 87 pontos. E o Senna seria campeão porque tinha uma vitória a mais, 8-7. Então essa era a conta do campeonato. Alguns acham injusto, mas esse era o regulamento, né? De repente, será que se não tivesse o descarte, talvez, sei lá, no GP de Mônaco, no GP da Itália, o Senna não daria uma segurada ali? Não, ó, se eu errar aqui, eu vou perder, esse resultado não vai ser descartado. Então, cada um joga com o regulamento da época. Então o Senna chegou no Japão precisando só da vitória. Ele largou na pole position, mas o seu carro apagou na largada. Ele foi lá para trás, ele fez uma corrida de recuperação, acabou ultrapassando o Prost na 27ª volta, vencendo e conquistando, né, o seu primeiro título em 1988, dia 30 de outubro de 88. O Senna conquistou seu primeiro título e vamos relembrar como é que foi. Verde acionada, pintou a luz vermelha. Vamos à largada, vamos nessa, verde. Ficou Senna. Ficou Ayrton Senna na largada. Pressão que engasopou e o motor ficou muito Senna próximo, escapou à frente. Fica lá para trás Ayrton Senna. Vai chegar coladinho ali no Prost. Prost até balançou um pouco, Senna saiu mais forte. Vai tentar pegar o vácuo para tentar a ultrapassagem. Vai tentar o Senna chegar. Vai para cima do Prost. Tirou para botar por dentro. Prost espreme. Senna bota o carro, vai para a ultrapassagem, para sair à frente. Prost belisca a zebra, Ayrton Senna vai que vai com tudo e passa Prost. O diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão! Brasil! 88! Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil de enxergar. Será alguma coisa. Brasil! Dentro do capacete de Senna. Os 2 punhos, o esquerdo erguido. Uma corrida fantástica. Um título impressionante porque ele veio de 16º colocado. Para tirar 17 segundos. Nada mais do que Brasil! Para fazer a ultrapassagem, ele abre a viseira e chora copiosamente no cockpit de seu carro. Ayrton. Saudade dessa época, hein? Época boa. Eu me lembro dessa corrida, eu tinha 5 anos na época. Na verdade, sim, eu assisti a reprise de manhã.
né, achando que era ao vivo, né? Não tinha essa noção ainda de que corrida era de madrugada. Mas eu lembro muito bem da expectativa, né? Que se o Senna ganhasse, ele era campeão, e ele ganhar, enfim, a festa que foi. Realmente, bons tempos, né? Dá muita saudade aí vendo essas imagens. E na última corrida, na Austrália, nova dobradinha da McLaren, com Prost em primeiro e Senna em segundo. E o Nelson Piquet completou o pódio em terceiro, nessa que foi a última corrida da era turbo da Fórmula 1, a partir de 1989, né, eles acabaram com os motores turbo. Então essa foi a última corrida da era turbo da Fórmula 1. Então é isso, meus amigos bacharéis, muito obrigado mais uma vez aí para todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha, né? Compartilhem, comentem e nos vemos na próxima semana com o resumo da temporada de 1989, né, onde vamos continuar a nossa série com a temporada de 89. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!